Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais este encontro da plataforma Khan Academy. Eu sou Patrícia, estou na diretoria de ensino de Suzano como PEC de matemática e responsável pela plataforma Khan Academy. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre formas de qualificar o uso da plataforma em nossa diretoria de ensino. Eu trouxe aqui para nós três objetivos, então, para o nosso encontro. O primeiro deles é sugerir uma maior autonomia ao docente nos diferentes cursos da Khan Academy. O segundo, discutir sobre as diferentes possibilidades de análise das atividades realizadas pelos estudantes. E o terceiro é reforçar a importância da qualificação do uso, evitando um uso concentrado. Então, vamos seguir aqui para o nosso primeiro momento. No nosso primeiro slide, eu trago o protagonismo do docente. O protagonismo do docente é para que ele possa, né, fugir do engessamento e criar experiências que sejam significativas, explorando todo o banco de dados que a plataforma disponibiliza. O que eu quero dizer com isso, gente? Olha só, nós estamos acostumados sempre, né, que a gente vai fazer ali, criar a nossa turma na Khan Academy, que nós vamos direcionar o curso para os nossos estudantes, a gente sempre vem aqui, olha, São Paulo, primeira, segunda e terceira série, não foi? Isso que vocês foram orientados? Eu até vou mostrar aqui para vocês que eu já deixei a minha plataforma aberta no meu perfil como uma aluna, para que vocês possam também enxergar como que o aluno recebe, né? Então, o aluno abre ali, segundo bimestre, por exemplo, e ele recebe a aula 5, a aula 11, a aula 17, né? Aqui no nosso exemplo, três aulinhas, né? Para a segunda, não, acho que eu estou na terceira série aqui. Terceira série do ensino médio, né? Três aulinhas Khan dentro do bimestre, que estão alinhadas ao material digital. Então, o professor, né, ele ministra as aulas dele, a material digital, aula 1, 2, 3, 4. Quando ele chega na aula 5, é a hora de uma aula Khan. Isso que eu estou falando aqui, vocês já estão mais do que acostumados. Então, hoje, voltando aqui para o material, eu trago outras possibilidades. Vamos pensar, então, numa escola parcial, tá? Parcial, que no ensino médio nós não temos aula de orientação de estudos, ok? Na PEI, nós temos aula de orientação de estudos e o professor no ensino médio, ele vai entrar aqui, né? O aluno, primeira série OE, segunda série OE, terceira série OE, porque é aula de matemática é uma coisa, aula de orientação de estudos é outra coisa, porém, eu tenho os dois momentos dentro da plataforma. Quando eu penso no parcial, isso não acontece, porque nós não temos aula de orientação de estudos na grade horária. Então, eu vou trazer aqui uma possibilidade para vocês, que, na verdade, nos encontros presenciais que nós tivemos aí nos últimos dias, a gente já conversou bastante, mas eu acredito que através do vídeo vai chegar em mais professores. Tudo bem? Então, vamos lá. Digamos que um professor de matemática, tá? Ele é um professor de matemática de uma escola parcial. Ele fala, assim, ele está ali preparando a aula dele e ele pensa, poxa vida, não era bem essa aula de ampliação e redução de figuras em malhas quadriculadas que eu gostaria de usar com os meus alunos hoje. Eu vou levá-los para a aula Khan, mas eu vou pedir para que todos eles cliquem aqui, olha, em cursos, para que eles corram a barrinha lá para o final e para que eles entrem em orientação de estudos, mesmo que eu seja o professor de matemática, tudo bem? Ele vai olhar para isso aqui, para essa tela, para todos esses recursos, e vai falar assim: olha, hoje é interessante para os meus alunos, por conta das dificuldades que eu já percebi na minha turma, que eles retomem o conteúdo de frações.
Para um grupo de alunos, eu vou direcionar os exercícios no grau iniciante. Para outros alunos, eu vou pedir para que façam o intermediário. E alguns alunos da minha turma, que eu sei que eu posso desafiá-los, eu vou pedir para que façam o avançado. Todas essas aulinhas aqui, todos esses recursos que o professor está verificando aqui, ele pode direcionar para o seu aluno, pedir para que façam e também vai migrar para o BI. Vocês não precisam se preocupar. Então, para o professor de matemática de uma escola parcial, se ele achar conveniente, ele pode utilizar estas aulas que estão alinhadas ao material digital, mas ele também pode fazer uso desta aqui de baixo, que né, nesse caso, irá explorar algumas retomadas e em níveis de proficiência, graus de complexidade diferentes. Tudo bem? Por isso que eu chamei esse momento de dar uma autonomia maior para o professor, porque ele pode direcionar o que ele acha conveniente para o estudante dele, ok? Então, vamos seguir mais um pouquinho, porque agora é importante como ter acesso ao que o estudante realizou. Quando eu peço para o meu aluno fazer esta aula de orientação de estudos, eu quero saber como que ele está se saindo na resolução desses exercícios. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso incluir, acrescentar esta visão desse curso para que eu possa enxergar o progresso dos meus estudantes. Então, eu trouxe aqui essa tela, olha só, visão geral, eu vou clicar em domínio e eu vou acrescentar, olha só, eu coloquei aqui em editar cursos para que eu pudesse acrescentar o orientação de estudos. Veja bem, eu não estou dizendo que você vai recomendar para o aluno. Você vai, voltando aqui na minha tela, você está lá na aula com ele, vou colocar aqui na tela do aluno novamente. Você está na sua aulinha com ele, você vai pedir para que ele entre em cursos. Aqui seria bem interessante, gente, que o professor estivesse ali com a televisão, né, ligada, projetando para todos. Ele explica que todos deverão entrar em orientação de estudos. Ele explica que para todos hoje é uma aula de fração, que eles deverão entrar nesta aula. E o aluno vai realizar. Aí agora ele vai para, vou colocar aqui no painel do professor, para mostrar para vocês como que ele vai incluir esta visão para que ele possa ter acesso à produção dos estudantes. Então, olha só, visão geral, domínio, aí aqui, nessa setinha aqui para baixo, eu consigo editar cursos. Inclusive, ontem, eu acrescentei esse álgebra linear, mas eu vou acrescentar mais um aqui para que vocês possam ver. Olha só. Eu posso escolher o que eu quero, desde que seja matemática, né? Lógico, o componente de matemática. Então, vamos lá. Eu vou pedir para os meus alunos fazerem uma revisão de fundamentos de matemática. E eu quero ter uma visão de como que eles estão se saindo. Então, eu incluo esse curso aqui. Eu estou incluindo na minha visão geral, para que eu possa controlar, né? Para que eu possa tomar conhecimento do avanço desses estudantes, ok? Mas na hora de direcionar para que eles façam, é só clicar em cursos e escolher o que vocês precisam. Lembrando que é muito importante que a gente foque aqui, né? Ou no currículo, primeira, segunda e terceira série São Paulo, ou na orientação de estudos, para que eu possa, então, disponibilizar os exercícios com graus diferentes de complexidade, ok? Vamos seguir, então, o nosso próximo slide, muito importante, que ele vai pedir para que vocês se atentem ao caminho que o estudante está seguindo. É mais uma observação importante que eu percebi nas visitas que eu andei realizando, tá, gente?
Uma vez que eu peço para o meu aluno, que eu lá na minha tela de professor, olha só, eu estou na minha tela de professor e eu recomendei metas de domínio para o meu aluno. Vocês já ouviram bastante falar das metas de domínio. Se eu recomendei metas de domínio, o meu estudante, na hora da aula CAN, precisa clicar em metas de domínio. Se eu, na minha hora de recomendar, optei por fazer esse aqui de baixo, olha só, recomendações, o meu estudante, por sua vez, tem que fazer as recomendações. E se eu recomendar uma coisa e ele fizer outra coisa? Vocês terão uma divergência na hora de visualizar a nota dele, tá? Espera aí que eu vou colocar aqui para que a gente possa enxergar isso. Olha só. Quando o meu estudante faz metas de domínio, eu tenho uma visão geral da atividade que ele realizou. Eu tenho aqui as atividades que ele realizou, as habilidades e o domínio. Essas habilidades, gente, só retomando, né, são as atividades que ele colocou, que ele fez, tá? Ou as questões que ele realizou. Essas habilidades, elas não são aquelas que nós utilizamos, né, estamos acostumados da BNCC. A Khan Academy, ela se refere a atividades, ok? Voltando aqui, atividades, olha só, eu tenho o meu aluno, a minha turma, que é uma turminha fictícia, né? Mas eu consigo enxergar o tempo que ele ficou, as habilidades que ele desenvolveu, se houve progresso ou não. Mas se por acaso você, professor, optou por recomendações, aí o que você vai ter acesso na hora de enxergar o progresso do seu aluno? No painel de notas. Esse painel de notas é interessante, gente, porque tem professor que está recomendando metas de domínio e na hora de visualizar o progresso dos alunos, ele está clicando no painel de notas. E aí ele olha aqui e fala, nossa, mas os alunos não fizeram nada? Não é isso. É porque painel de notas é somente para quando a gente faz as recomendações de baixo. Quando eu faço metas de domínio, eu tenho a visão geral, ok? Vamos seguir para o nosso último slide, em que eu trouxe a questão do BI. Se esse verde, né, do BI tem influenciado a nossa análise, que é o uso concentrado que eu falei para vocês lá dos objetivos. Hoje, gente, eu quero que vocês reflitam sobre essas turmas que fizeram, em média, 10, 9 ou 2 exercícios. Eu tenho uma turma que está com o verdinho, que fizeram 2 exercícios, e é o índice, né, estipulado, a nossa meta, mas olha que agravante aqui. Somente 8 estudantes fizeram a aula CAN. Então, para que esse número, esse índice seja significativo, para que ele tenha qualidade para além de quantidade, é importante que eu tenha a minha turma toda realizando uma aula CAN, e não apenas 8 estudantes atingindo a meta que nós esperamos. Tudo bem? Aqui em cima também, olha só, uma turminha de 35, que somente 13 fizeram a aula CAN. Então, hoje, pensando na qualificação deste uso, eu preciso garantir que a minha turma seja levada para uma aula CAN e que um número importante, significativo de estudantes realizem esta aula para que eu possa ter um índice com maior qualidade, tudo bem? Mais qualitativo. Esse é o nosso objetivo, tudo bem? Pessoal, para o nosso encontro de hoje é só. Eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez e até a próxima.